que a gente tem visto, o que nós vimos ontem a respeito da coesão, dos recursos coesivos, deixa eu melhorar aqui, tá? Os recursos coesivos que nós usamos, né, na produção textual, são esses elementos que nós chamamos de elementos conectores, que na classe gramatical, né, eles são denominados de pronomes, são os pronomes demonstrativos, né, são as conjunções, tá? Depois a gente viu, né, as preposições, as conjunções, e as conjunções, elas apresentam diferentes classificações, né, nós temos as conjunções coordenativas, formando, né, unindo orações coordenadas entre si. Nós temos as conjunções subordinativas, são aquelas que iniciam orações subordinadas, e as conjunções subordinativas, elas vão ser várias, né? Nós temos as conjunções integrantes, que são aquelas que iniciam orações que nós chamamos de orações subordinadas substantivas, certo? E as conjunções integrantes são duas, né? São as conjunções que e se, tá? Aí, o que nós fizemos ontem? Nós fizemos o exercício, atividade 1, atividade 2, nós fizemos, subir um pouquinho, nós fizemos a atividade 3, e a atividade 4, eu acho que a gente já fez, isso, nós fizemos a 4 e paramos na 4, certo? E o que eu disse para vocês? Que hoje eu iria voltar a essa atividade 4, para a gente poder comentar, né? Porque ontem foi feita de forma bastante rápida, né? Então, não deu para a gente comentar. Deixa eu só ver se esse daqui eu fiz com vocês. Não, esse daqui não fiz, né? Foi atividade 4 mesmo, parei nela. Bem, a atividade 4 está pedindo o seguinte, a partir desse enunciado, tá? Vocês substituírem as outras expressões que estão aqui abaixo, né, as outras conjunções, e verificar se, substituindo por essas alternativas, o sentido, ele prevalece, não se altera o sentido, tá? Então, se alterar o sentido, essa conjunção, essa expressão, né, não vale ali naquele trecho, tá? Então, vamos ver aqui qual é o enunciado. E todas as ações boas ou más se justificam, desde que sirvam a causa operária. Então, o que eu disse ontem aqui a vocês, né? Que essa oração formada a partir do desde que, né, a partir da conjunção, eu vou colocar aqui, eu vou separar, essa oração, desde que sirvam a causa operária, eu vou sublinhar que fica melhor. Ai, peraí, deixa eu voltar, gente. Tá, não tô conseguindo ficar. Bem, essa oração aqui é uma oração subordinada adverbial condicional, né? Então, desde que é uma oração subordinativa adverbial condicional. Então, a ideia é de condição, certo? Então, qual é a interpretação que nós fazemos? Então, cada conjunção, ela vai trazer ao período determinado sentido, determinada significação. Então, isso que é importante saber, né, que as conjunções, as preposições, elas trazem para o enunciado sentido, né, valor, ideia, certo? Então, a ideia, o sentido aqui é um sentido de condição, tudo bem? Então, olha, todas as ações boas ou más se justificam, desde que, com a seguinte condição, então, essa interpretação que a gente faz, com a seguinte condição, elas precisam servir à causa operária. Bem, aí o que é para ser feito? Vocês vão substituir cada alternativa aqui, tá? Onde está, né, o vermelho, que é a conjunção desde que, tá? Desde que sirva a causa operária. Então, a gente vai começar aqui pela letra A, certo? E todas as ações, boas ou más, se justificam.
exceto se não servirem à causa operária. Então, a ideia da letra A é a mesma ideia de condição, né, que esse enunciado tem, que esse enunciado traz? Sim, é a mesma ideia. Significa o que essa letra A? Essa letra A significa essa oração que está aqui, desde que sirvam a causa operária. Então, desde que sirvam a causa operária, é o mesmo que, exceto se não servirem a causa operária, tá? Salvo se não servirem a causa operária, que é a mesma ideia da letra A menos que não sirvam a causa operária, a mesma, tá, das anteriores, a não ser que não sirvam a causa operária. Então, todas essas quatro aqui significam a mesma coisa, querem dizer a mesma coisa, tá? Então, quando a gente nega, aqui usa a negação juntamente com essas expressões, exceto se, salvo se, a menos que, a não ser que, tá? Mas o advérbio de negação, a significação delas é a mesma que desde que, ok? É a mesma que desde que. Agora, aqui embaixo, nós temos uma vez que não sirvam. Olha, esse uma vez que ele é uma condicional, né? Ele é uma conjunção subordinativa também, adverbial condicional. Porém, ele não pode ser usado junto com o advérbio de negação, tá? Então, uma vez que não sirvam, pera lá. Então, a ideia de condição, ela passou, não existe, deixou, aliás, de existir, tá? Então, ó, vejam bem como que ficaria. E todas as ações boas ou más se justificam, uma vez que não sirvam a causa operária. Então, houve um contrassenso aqui, né? Então, elas se justificam, pelo contrário, uma vez que sirvam a causa operária. Então, esse não, ele não pode existir aqui junto com uma vez que, tá? Então, uma vez que não sirvam, ele contradiz, né? Ele não diz, ele não é uma condição, tá? Ele deixa de ser condição, ok? Bem, então a resposta da número 4 é a E. Só um minutinho, gente, que eu vou ter que procurar aqui a gente vai fuçando, fuçando, fuçando. É verdade, só isso, porque eu tive que cortar a gravação. Ai, ai, só nós, né? Hoje já deu tudo. Eita. É ao vivo, né? A gente faz ao vivo aqui. Só que eu não tô achando. Eu não tô achando o menu. Peraí, pessoal, deixa eu só interromper a apresentação dessa, eu vou pôr a outra, que a outra eu acho que vai dar certo. Só um minutinho, tá? Que a outra tá melhor. Daí a gente. Agora nós estamos aprendendo aqui. Tá. Vai abrir outra para vocês. Agora deu. É que esse eu salvei, o outro eu não havia salvo. Então a gente tá nessa, né? Eu vou marcar aqui, pronto, deu certo. Tá, agora a próxima questão 5. A substituição feita abaixo do termo sublinhado no período, algo semelhante, embora, deixa eu aumentar só um pouquinho a tela, tá? Algo semelhante, embora em ponto menor, acontece com a abolição da escravidão. Então, a substituição feita abaixo desse termo, do embora, que implica alteração de sentido daí vocês vão ver em cada alternativa, tá? Qual vai alterar o sentido. Agora, a gente volta um pouquinho lá nas conjunções, somente para a gente recordar a classificação da conjunção embora, certo? Então, vamos ver aqui. A conjunção embora, ela é subordinativa adverbial, né? Ela é uma subordinativa concessiva. Então, vamos ver quais são as outras conjunções subordinativas concessivas. Então, a gente tem o ainda que, mesmo que, conquanto, posto que, se bem que, por mais que, por menos que, apesar de que, sem que e nem que, tá? Então, são essas as conjunções subordinativas.
Agora a gente volta ao exercício para ver se alguma delas estão aqui. Olha, o ainda que está aqui, né? O desde que está aqui, ou apesar de que, tá? E qual dessas qual dessas não vai alterar o sentido? Não obstante em ponto menor, ainda que em ponto menor, então algo semelhante, ainda que em ponto menor, acontece com a abolição da escravidão. Algo semelhante, não obstante em ponto menor, acontece com a abolição da escravidão. Algo semelhante, algo semelhante, conquanto em ponto menor, acontece com a abolição da escravidão. Algo semelhante, desde que em ponto menor, acontece com a abolição da escravidão, e algo semelhante, apesar de que em ponto menor, tá? Então, dessas aí, qual vocês marcariam? Letra B, A, né? Vocês estão colocando. Vamos ver aqui o não obstante onde ele vai se encaixar, né? Aqui, o não obstante, ele é uma adversativa, né? Então, ele é uma conjunção coordenativa adversativa, tá? E o embora é uma concessão, né? Embora em ponto menor. Então, olha, a que não vai se encaixar é o não obstante, certo? Conquanto ele é uma concessiva, né? Algo semelhante, embora em ponto menor, acontece com a abolição da escravidão. Então, algo semelhante acontece com a abolição da escravidão, tá? Embora esteja em ponto menor. Então, existe uma ideia, a ideia que existe aqui é uma ideia de concessão, tá? Depois a gente tem, olha, algo semelhante acontece com a abolição da escravidão, ainda que em ponto menor. Algo semelhante, desde que em ponto menor, né? Ainda que em ponto menor, que o desde que em ponto, ainda que, ele traz a mesma ideia, né? Algo semelhante, apesar de estar em ponto menor, acontece com a abolição da escravidão. Então, não obstante, é uma adversativa, né? Então, essa conjunção aqui, olha, ela não cabe nesse contexto, tá? E nós temos aqui o embora, que é uma concessiva, certo? Então, por isso que ontem eu disse para vocês que é muito importante guardar as conjunções, né? E as que mais caem em concurso são as conjunções subordinativas, concessivas, e as conjunções coordenativas adversativas, né? São as que mais caem. E por quê? Porque existe, justamente entre elas, existe, às vezes, divergências, né? Entre essas conjunções, certo? Bem, agora a gente vai lá na revisão textual. Então, o que que eu fiz? O que que eu fiz com esses textos que vocês redigiram, né? Então, o texto da primeira, acho que da primeira ou da nossa segunda live, né? Vocês fizeram alguns textos no chat, então o Clarindo, ele separou para mim esses textos e eu peguei os 3 textos para a gente comentar, tá? Nós não vamos fazer o comentário de todos, porque são vários. Então, eu trouxe alguns aqui para a gente poder discutir um pouquinho. Então, como que eu fiz? Eu coloquei o texto tal qual vocês haviam escrito, né? E abaixo eu fiz a reescrita já com as observações, né? Já com a mudança, certo? Então, olha, o primeiro texto ficou assim: a festa junina, sendo tradicional no Brasil, tem várias comidas típicas, sendo algumas delas o milho cozido, o bolo de milho, a canjica, o pé de moleque, de amendoim, entre outras, certo? Então, algumas coisinhas, assim, algumas palavras, algumas partes, eu destaquei, tá, para a gente comentar, certo?
Então, aqui, olha, parece que faltou uma vírgula no texto original, eu coloquei a vírgula, porque aqui a pessoa que escreveu, ela colocou a vírgula depois. Então, se ela usa a vírgula depois aqui, ela tem que colocar a vírgula antes aqui, tá certo? Porque aqui a ideia é de explicação, né? Uma outra coisa também, né, que estava no texto, que estava no texto original, tá? A palavra, o verbo ter, ele veio acentuado. E a festa junina, ela está no singular. Então, o sujeito aqui é singular. Então, se o sujeito é singular, o verbo fica na terceira pessoa, ele fica no singular, certo? E eu também destaquei o sendo, porque aqui, acima, se usou o sendo. Então, para não ficar repetindo a mesma palavra, sendo, sendo, tá? Então, deixa eu só ticar aqui no comentário. Então, qual foi o comentário do tem? Tá? Não tem acento, pois o sujeito está no singular, então prestar atenção nesses mínimos detalhes, né? Pé de moleque, eu também fiz o comentário a respeito do pé de moleque, né? Então, o pé de moleque é feito de amendoim, né? Então, por isso não precisa citar o amendoim, tá? E o sendo repetição de vocabulário. Então, evitar também as repetições, substituir por outra palavra, né? Enfim, então a reescrita é uma possibilidade essa reescrita, tá? Não significa que vocês precisam usar do jeito que está, é uma possibilidade, né? É somente uma ideia, tá? Fazendo essas alterações aqui, tá? Que eu comentei. Então, a questão da pontuação, né? Repetição de vocábulo e a questão do acento do verbo no plural e o sujeito no singular. Então, a reescrita pode ficar dessa forma. A festa junina, sendo tradicional no Brasil, tem várias comidas típicas, tais quais. Aí eu vou citar o milho cozido, o bolo de milho, a canjica, o pé de moleque de amendoim, aí eu fiz aquele comentário, né? Então eu tiraria aqui o amendoim, tá? O pé de moleque, dentre outras, ou seja, dentre outras comidas. Então percebam que essa palavra outras, ela retoma, tá? Sim, pode falar, Juliana. Porque não tem pé de moleque feito com outro ingrediente, com outra, a não ser com amendoim, né? Então eu acredito que sim, seja um pleonasmo, não seja vicioso, não é isso, mas acaba se tornando um pleonasmo, pé de moleque de amendoim. Né? Pode até ser considerado, Gabriel, acho que a gente já pode colocar ele aí no pleonasmo vicioso, porque ele é de amendoim, né? Então, pé de moleque já é feito de amendoim. Ou tem pé de moleque feito de outra coisa, eu não sei, né? Tá certo? Isso, Elisiane, você pode usar o dentre ou entre, os dois estão corretos, tá? Você acha que impacta muito. Tudo bem, aí você escolhe, não há problema algum se você usar ali também, né? Entre outras, né? Ou dentre outras, não está errado, mas aqui não tem problema, tá? Aqui não tá errado, não. Eu achei que que você tivesse referindo aqui, ó, tais quais, porque tem muitas pessoas que usam como, né? Comidas típicas como, também está correto, tá? Certo? Tem alguma pergunta em relação a essa reescrita, a esse texto? Tá ok para vocês? Em relação ao pé de moleque de amendoim, vocês concordam comigo de que a gente pode tirar o de amendoim para evitar essa repetição, né? Como diz o Gabriel, a gente vai fazer um dicionário, Gabriel, de pleonasmo vicioso, né? Professora, essa análise a gente começa a perceber quando a gente começa a revisar as redações que a gente mesmo faz. Exato. E às vezes você faz uma redação ali na hora da prova, na correria, você não faz essa revisão. Na revisão você vai ver que tá desconectado. Sim, às vezes a gente prega. Isso daqui até é
um mínimo, né, de um texto, vamos dizer assim, de um texto fluente, né? Então, são os mínimos detalhes, né? Em relação ao todo textual, em relação ao texto em sua totalidade, né? Porque eu digo assim, um bom texto é aquele texto que tem uma cadência, aquele texto que flui, né? É um texto em que o leitor, ele pega, senta, lê, ele compreende o que lê, tá? Então, esse é um bom texto, é um texto que é compreensível, e é um texto também que instiga, que traz uma informação nova, né? Traz uma informação interessante, né? Traz uma ideia, um texto, eu estou me referindo ao texto argumentativo, tá? É um texto que traz, assim, um pensamento, uma ideia bastante instigante, interessante, e essa ideia, ela flui, ela tem uma cadência, né? Então, a gente, na aula da semana que vem, a gente vai trabalhar um pouquinho com esses textos, tá? Então, essa revisão que eu fiz, assim, são detalhes mínimos, tá? Que não garantem, vamos dizer assim, que não garantem ali algo diferente, algo inédito, né? Que o texto possa trazer, tá? Mas o que você colocou é muito interessante, que às vezes na correria, numa prova, num concurso, né, porque você não tem ali só a redação, você tem a prova objetiva também, e você tem um tempo, né, o tempo vai contra você, porque você fica ansioso, você tem que controlar tudo isso, né, você tem que dar conta de responder as questões objetivas, mais a dissertação. E quando a gente escreve, a gente precisa de tempo para pensar, né? A gente precisa de um tempo, de um bom tempo, para a gente poder fazer um rascunho, ter condição de ler aquele rascunho, melhorar, né, pelo menos ali naquela hora, algumas coisas, e passar essa redação a limpo, né? Isso realmente Isso, eu vou explicar. Isso realmente acaba deixando a gente ansioso, a gente comete os erros, né? Por isso. Agora, a dica que eu dei para vocês, né, é de começar a escrever, de começar a produzir, tentar fazer pelo menos uma redação por semana, tá? Uma redação por semana, ler a redação, se caso, né, claro, se precisar reescrever a redação e controlar o tempo, né? Vocês já vão cronometrando o tempo, porque tem que treinar tá? O tempo com o raciocínio, com o pensamento, né? E com as ideias ali, lógico, com o texto que você está redigindo, né? Então, é treino, tá? É treino. Certo. Então, olha, Elisiane, o verbo ter, você tem o tem sem acento e o tem com acento. O tem sem acento é o verbo na terceira pessoa do singular, tá? E o tem com acento é o verbo na terceira pessoa do plural. Então, quando o verbo está no plural, isso a gente entende, vê aqui no texto que o sujeito, ele vai estar no plural. Se fosse assim, as festas juninas têm, aí seria acentuado, o verbo teria acento, tá? Como foi usado, né? A festa junina, ou seja, como o sujeito vem no singular, aí o verbo, ele vem também no singular, ou seja, ele não tem o acento, ok? Então, é isso. Bem, agora vamos para a próxima. A música sertaneja já foi chamada de música caipira. Suas letras sempre... Isso daqui é o original, tá? Suas letras sempre contaram histórias vividas por amigos próximos e ainda pelo compositor. Letras que pouco refrão tinham. Tamanha era a história. Hoje, alguns anos depois, ainda falam de vidas. Contudo, o refrão esticou e sua profundidade diminuiu, tá? Então, vamos ver aqui quais foram as observações e qual foi a reescrita, tá? Aqui eu fiz algumas mudancinhas, né, assim, algumas alterações, né? Aqui se colocou vírgula e aqui também se pôs vírgula, ou seja, pôs vírgula aqui, não colocou aqui, tá? Então, se tiver vírgula aqui, tem que vir aqui. Mas olha como que eu reescrevi, tá? E é isso que eu quero mostrar a vocês. Bem, deixa eu só ver o comentário feito aqui, tá? Então, eu fiz o comentário, olha. Se foi escrito dessa forma, dispensa-se a vírgula, tá? Então, não tem a vírgula.
E prefira a ordem direta. Nessa segunda observação, aí eu vou explicar para você. Vamos ver o que é isso. Tamanha era a história. Letras que pouco refrão tinham. Essa é que aqui o comentário vem desse lado, então foi onde eu marquei em vermelho, tá? Então, onde eu marquei em vermelho, esse trecho está na ordem inversa, e eu vou explicar o que é ordem direta e ordem inversa. Vamos lá, então. Deixa eu só ver aqui no chat. Não precisa se entregar, Elisiane, fica tranquila, não pus nem o nome de vocês. Isso, pôr com acento é verbo, pôr sem acento é preposição, tá? Isso, mesma coisa. Esses acentos são os acentos, a gente chama de acento diferencial, né? Muitos acentos, né? Muito acento diferencial, muitas palavras com acento diferencial, muitas palavras perderam esse acento. Então, o acento diferencial, ele ficou apenas no por, tá? No por verbo e no por preposição, no pessoa do singular, terceira pessoa do plural, então, por, tem, tá? São as palavras que... E o pôde e o pode. Então, são essas palavras que conservam o acento diferencial, tá? Então, pôde é a terceira pessoa, né, Vocês fizeram uma pergunta a respeito do verbo, tá? Então, eu estava explicando para vocês, né, sobre o verbo, sobre as palavras que perderam, que conservaram, né, o acento diferencial, é o por, tá? É o pôde, o pode e o pôde, né, para diferenciar o pôde, o passado, do pode presente, tá? É o verbo por, da preposição por, isso, pôde passado, tá certo? E aqui o tem também, o tem sem acento é terceira pessoa, tá? E o tem com acento, o tem sem acento é terceira pessoa do singular, e o tem com acento é terceira pessoa do plural. Até eu hoje estou demorando, hein, para pegar também. É o frio, esse frio acaba com a gente, né? Mas enfim. Eu acho que no meu caso não é o frio, não, é a velhice que está chegando mesmo, a memória da gente vai ficando mais lenta, né? Então, pessoal, é isso, tá? Então, como que eu fiz a reescrita? Agora, vamos observar aqui, aí daí vocês veem, né, se está de acordo, claro. Isso é uma das formas de escrever o texto. Sim. Eu queria saber como que a gente acentua essa palavra. É antes do verbo ou é depois do verbo? Qual palavra? Espera aí que eu vou olhar. Tá, qual palavra? Olha para mim. Eu acho que você fez... É a palavra por. Eu queria saber se acentua antes do verbo ou depois do verbo. Eu não entendi. Não, o por... o por verbo, ele é acentuado, tá? Deixa eu colocar aqui, vamos ver se tem um espacinho. Por exemplo, vamos assistir ao pôr do sol. Então, esse pôr, né, de pôr do sol, que é um substantivo, nesse caso, substantivo composto, ele vai ser acentuado porque o pôr aí é verbo, né? Então, o sol se põe, tá certo? Então, o pôr vem do verbo, né, se colocar, se põe. Então, ele é acentuado. Se a gente diz assim, vou pôr o copo na mesa, tá? Sobre a mesa. Então, eu vou pôr o copo sobre a mesa. O pôr é verbo, significa colocar, então ele é acentuado. Agora, o pôr sem acento é preposição, então ele liga uma palavra a outra. Vá por este caminho. Então, por aí não é verbo, né? O sentido de colocar, né? O sentido de... aí, nesse caso, eu estou ligando. Vá por este. Vá, eu ligo o verbo, vai, né? Vai por este caminho. Então, eu ligo o verbo e ao substantivo caminho. Certo? Então, quando for preposição, ele não é acentuado. Quando for verbo, ele é acentuado. Aí recebe o acento, ok? Então, é isso. Deu para entender isso, Josi? É isso.
Bem, vamos então agora ver como que ficou a reescrita, tá? Então, lá em cima, a música sertaneja já foi chamada de música caipira, suas letras sempre contaram histórias vividas por amigos próximos e ainda pelo compositor. Pela leitura, nós podemos colocar um ponto aqui, olha. Então, olha como, o que que vocês podem também, como dica, fazer, tá? Vocês podem fazer períodos, né? Períodos enunciados. Quando eu falar de período enunciado, frase, né? Mais curta, tá certo? Para evitar até errar, para poder, vamos dizer assim, deixar a ideia mais clara, o que vocês querem transmitir, né? Para que fique mais claro. Então, olha como ficou. A música sertaneja já foi chamada de música caipira. Tem um ponto. Suas, ó, repetir, suas letras sempre contaram histórias vividas por amigos próximos e pelo compositor. Eu não tenho necessidade de colocar e ainda, porque o ele já inclui. O e já é uma adição. Então, a ideia do e é de acréscimo, é de agregar, né? Também ao contexto de amigos e pelo compositor. Ponto. Letras, olha aqui, letras que pouco refrão tinham. Do jeito que está escrito aqui, olha, tá? Nós temos a ordem inversa, ou seja, o verbo ele ficou aqui no final. Então, eu coloquei na ordem direta, letras que tinham, trouxe o verbo para cá, tá? Letras que tinham pouco refrão, vírgula, tamanha era a história. Vocês estão vendo que eu não estou mudando a ideia, eu só estou apenas pontuando, né? Hoje, vírgula, alguns anos depois, vírgula, porque eu tenho aqui um adjunto adverbial, olha, então eu tenho que colocar entre vírgulas, tá? Aqui também é uma circunstância adverbial. Hoje ainda falam de vida, porém, o contudo também pode ser. Eu achei que aqui ficou melhor o porém, mas a ideia é a mesma, é a diversidade. Porém, de maneira pouco aprofundada e com refrão expandido. Então, aqui eu mudei a ideia, mudei a forma de dizer, tá? Não a ideia. Então, é isso que eu quero que vocês percebam. E vão treinando na escrita, vão treinando aí na escrita de vocês, tá? Eu não mudei a ideia, certo? Mas eu mudei a forma de dizer, eu coloquei essa ideia de uma maneira mais culta. Tinha um professor que usava muito, gostava de colocar muito, ele usava muito essa palavra, esse texto ficou culto. Então, aí a gente entendia, né, o que ele quer dizer, é um texto que trabalha bem a sintaxe, né, que usa bem as palavras ali, que sabe casar bem as ideias de uma forma mais, assim, formal, né, elegante, certo? Então, vocês entenderam, né? Então, essa partezinha, olha como está aqui. Contudo, o refrão esticou e sua profundidade diminuiu. Tá? Então, o refrão esticar parece que fica mais vulgar, né? Fica mais comum, mais próximo da oralidade, não é nem vulgar, tá? Desculpa, não é vulgar. Fica próximo da oralidade, esticou, tá certo? Isso, enriqueceu, exatamente, Regina. Então, a forma de dizer enriquece a ideia. Então, olha como eu peguei a ideia, né, o refrão esticou, e aqui ela falou que a profundidade diminuiu. Então, eu usei aqui, ó, porém de maneira... A gente não está falando das letras que tinham pouco refrão? Porém, olha, hoje, alguns anos depois, ainda falam de vida, essas letras. Porém, de maneira pouco aprofundada, que são as letras, e com refrão expandido, né? Porque o refrão esticou, então o que significa esticar, expandir? Ok, pessoal? Tem algum comentário aqui? Podemos passar para o próximo? A vida tinha vida, estava no plural, você tirou. Peraí, histórias vividas, né? Ainda falam de vida, claro que tirou ela. Peraí, gente.
Isso, ainda falam de vida, mas pode usar, ainda falam de vidas, não tá errado, não. A Vanusa que fez essa observação, realmente eu esqueci, tá? Pode deixar. Bem, vamos para o próximo. Parece que vida ficou melhor. A Vanusa está dizendo que vida ficou melhor aqui. O que vocês acham? Letras que tinham um pouco... hoje, alguns anos depois, ainda falam de vidas. Ou falam de vida, ou de vidas. Vidas significa vidas, né? De várias pessoas, de várias histórias, né? Eu acho que pode deixar vidas, isso ficou melhor sim, porque ele traz, né, a ideia de que vidas significam relato, né, de experiência das pessoas, memórias, né, do que acontece na vida das pessoas, né? Eu acho que ficou bacana esse vidas. Eu acho que vidas aqui significa mesmo experiência, né? Experiência pessoal. Então vamos deixar assim. A Vanusa me lembrou bem. Bem, vamos agora para o próximo. O próximo texto traz assim, tá? Isso, se colocar, a Elisiane está dizendo, realmente, se você coloca vida, seria algo específico, né? Fala de vida. Então, a vida, né, é realmente uma coisa mais específica. Quando a gente fala de vidas, né, de pessoas, das histórias pessoais, né? Eu acho que a ideia, o sentido, né, o significado, ele muda, né? Agora, o próximo texto. Quando chega o meio do ano, para festar e degustar os pratos típicos, como muitos quitutes preparados com milho, apamônio, curau, bolo de milho e o simples milho cozido na espiga. E vamos lembrar dos doces de amendoins, a pipoca e até a maçã do amor. Tá? Então, olha lá como ficou esse texto, o que eu fiz aqui de comentário. Eu destaquei tudo isso daqui que está em vermelho para a gente ver. A primeira coisa, a ideia ficou incompleta, tá? Por que a ideia está incompleta? Porque quem escreveu, né, começou o texto colocando aqui, olha, uma conjunção. Essa conjunção, uma conjunção subordinativa, adverbial temporal, né? Então, quando a gente inicia um período por uma oração, né, subordinada, qualquer que seja, né, essa oração subordinada, nós precisamos exatamente acrescentar aí a oração principal, né? Então, não concluiu. Aqui só tem a oração subordinada, mas cadê a principal? Então, aí dá para a gente até entender o conceito de período composto por subordinação, né? O que é o período composto por subordinação? É aquele período, né? É a oração subordinada que precisa da oração principal. Então, aqui faltou a oração principal, ela tem que se agregar à oração principal, certo? Exatamente, para a ideia ficar completa, tá? Então, como que eu pensei, tá? Isso daí foi uma reescrita minha, pode ser que vocês pensem de uma outra forma, ok, tá? O importante é que a sintaxe fica correta, tá? Isso que é importante, o período tem que ficar sintaticamente correto. Bem, esse termo, meio do ano, não está errado, né? Quando a gente usa na oralidade, olha, o meio do ano está se aproximando, né? Numa linguagem mais informal, tá certo? Então, eu posso chegar e dizer assim, gente, meio do ano chegando. Então, na oralidade, numa conversa mais informal, para um texto argumentativo, nós vamos usar um vocabulário mais específico, né? Para se referir a meio. Então, qual é o vocabulário específico de meio? Metade. Só deu uma parte. Metade, tá? Então, quando chega a metade do ano, então eu tirei aqui o meio, certo? E coloquei substituir por metade. Deixa eu ver se tem como... Ah, não, esse daqui tá. Metade do ano. Aí, olha, aqui tá. Para festar e degustar os pratos típicos. Então, eu tive que mexer nesse trecho. Então, eu coloquei, degustamos
os pratos típicos da festa junina. Bem, o que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, e isso é perigoso em redação, tem que tomar muito cuidado, foi o que nós vimos ontem na aula sobre a respeito, né, de falta de paralelismo, né, nesse caso, aqui faltou o paralelismo sintático, por quê? Quando a gente usa dois verbos, tá, nós temos que tomar bastante cuidado para verificar a transitividade desse verbo, ok? Se o verbo degustar, ele é verbo transitivo direto, olha aqui, degustar o quê? Então, eu tenho um verbo transitivo direto que vai pedir objeto direto. E o festar? Ele é intransitivo aqui. Então, olha, chega a metade do ano, vamos, pronto. Ele não precisa de complemento, ele não requer complemento, ele é intransitivo. Mas nós usamos os dois aqui, quem escreveu, usou os dois verbos como transitivo direto, então tem que tomar cuidado, tá? Então, festejamos, né? Aí eu até mudei, né, para degustar. Gente, voltei. O negócio é o seguinte, é o frio, né? Tem que colocar gasolina, não é álcool. Ai, Jesus, calma, Iva, a chamada já vai, só um minutinho. Vou fazer o seguinte, deixa eu só explicar esse último slide, eu dou um tempo para vocês, eu dou um intervalo para vocês, tá? A gente vai fazer hoje até um intervalo mais rápido por causa desses contratempos, né? Entrei, então hoje a coisa foi assim, é o frio. Semana que vem a gente espera que esteja mais quentinho, né? Deixa eu voltar aqui, peraí, só um minuto. Hoje o frio tá deixando a gente, tá até rindo de nós, né? Tirando sarro. Só para comentar com vocês, né, que só eu perco. Bem, então aqui, pessoal, como que eu fiz? Ó, quando chega a metade do ano, degustamos, eu já peguei e pus o verbo aqui, degustamos os pratos típicos da festa, olha aqui, para festar, então eu transformei o verbo em um substantivo, tá? Pratos típicos da festa junina. Aí eu explico, quitutes preparados com milho. 2 pontos, pamonha, curau, bolo e simplesmente o milho cozido na espiga, tá? Então, por que eu pus dessa forma? Porque aqui em cima, como está escrito, ficou misturado, né? Então, olha lá, com milho, a pamonha, quitutes preparados com milho, a pamonha, o curau, o bolo de milho. Então, dá a impressão de que os quitutes preparados com milho é uma coisa e a pamonha é outra, né? Então, do jeito que estava, ok? Então, continuando, né? Pessoal, agora não vai cair mais não, tá? Agora pegou no tranco, vamos embora. Vamos ao tempo que nos resta, né? Bem, deixa eu compartilhar novamente a tela. Tá abrindo para vocês. Bem, certo, já abriu. Vocês vão me dizer aqui se tá ok, se vocês entenderam como que está aí para vocês essa reescrita. Esse final do texto, né, a original, e vamos lembrar dos doces de amendoins, a pipoca e até a maçã do amor, também ocorreu aqui, ó, um erro de paralelismo, tá? Por que que foi? Porque olha como a pessoa escreveu, e vamos lembrar, e vamos nos lembrar, né? Porque aqui também é um erro de regência, existe a regência do verbo lembrar, que tem que ser observada, né? Vamos nos lembrar dos doces de amendoins, da pipoca, então se eu usei aqui dos, aqui eu tenho que usar da, né? Porque lembrar de alguma coisa, lembrar dos doces, da pipoca e da maçã do amor, né? Então faltou aqui também, né, cuidar
tá certo? Da questão da regência do verbo, né? Então, como que eu usei? Lembremos também dos doces de amendoim, da pipoca, da maçã do amor, certo? Então, é isso. Tranquilo para vocês, né? Sim, vamos fazer, Sandra. Vamos lá agora, tá? Bem, agora a gente chegou nesse ponto, né? Nessa outra questão, né, de textualidade, que é a coerência. Então, um texto coeso e um texto coerente, né? São dois aspectos da textualidade, coesão e coerência. É um dos, né, aliás, porque existem outros aspectos. Então, o que é a coerência textual? A coerência textual, primeira coisa, assim, dizendo de uma forma bem simples, é a ideia, né, que o texto traz, e essa ideia, ela precisa ser compreendida por quem lê, né? Então, a coerência diz respeito à clareza de ideia, né? A clareza na redação, certo? Então, a coerência textual, ela apresenta também vários tipos, né? Não é um só, não é só um tipo que a gente analisa ali, né? Em relação à coerência. Então, a gente vai focar, né? Ou na coerência sintática, ou na coerência semântica, né? Então, são diversos fatores que contribuem para a coerência do texto, tá? Então, nós temos, a partir desses fatores, a partir da construção sintática, a partir, né, da construção semântica, a partir da construção da progressão temática, tá? Nós vamos, do estilo também, nós vamos estabelecer essas coerências, esses tipos de coerência, tá? Então, o que é a coerência sintática? A coerência sintática, ela se relaciona com a estrutura linguística, tá? Do período, como o termo de ordem dos elementos, a seleção do vocabulário, do léxico, das palavras, em relação à coesão, tá? Então, quando empregada, eliminamos estruturas ambíguas, quando bem empregada, né? Ou uso inadequado de conectivos. Então, quando eu fiz essa correção para vocês aqui, né, fiz essa reescrita, é pensando na coerência sintática, tá? A coerência semântica, para que ela, né, esteja presente em um texto, o sentido, a significação, a ideia, é preciso, antes de tudo, que o texto não seja contraditório, tá? Mesmo porque a semântica, ela se relaciona com as relações de sentido entre as estruturas, né? Então, semântica é sentido, é significação. Então, para detectar uma incoerência, é preciso que se faça uma leitura cuidadosa, ancorada nos processos de analogia, de inferência, né? Analogia, comparação, inferência, interpretação, tá? O que o texto quer dizer, certo? A coerência temática. Então, coerência temática, ela precisa acontecer, ocorrer essa coerência quando você vai fazer uma prova, né, quando se pede no concurso que se desenvolva determinado tema. Então, olha, coerência temática é você escrever de acordo com aquilo que está sendo pedido, né, obedecendo ao tema, certo? Então, todos os enunciados de um texto, eles têm que ser coerentes e importantes para o tema. Então, o tema que vai ser debatido, que vai ser desenvolvido, precisa de enunciados que estejam de acordo com esse tema, que sejam importantes, né, ao tema, certo? Os trechos irrelevantes devem ser evitados, tá? Impedindo, assim, o comprometimento da coerência temática, né? Trechos irrelevantes, isso aqui a gente vai ver depois. Eu vou trazer para vocês um texto para a gente trabalhar essa questão do tema, tá? A coerência pragmática, ela se refere ao texto visto como uma sequência de atos de fala, né? Os textos orais ou escritos são exemplos dessas sequências, portanto, eles precisam obedecer às condições de sua realização. Então, o que significa essa coerência pragmática? Por exemplo, se o locutor ordena algo a alguém, é contraditório que ele faça ao mesmo tempo um pedido,
tá? Isso é coerência pragmática. Pragmatismo diz respeito à prática, aquilo que se faz, né? Quando fazemos uma pergunta para alguém, esperamos receber como uma resposta, uma afirmação, uma negação, jamais uma sequência de fala desconectada daquilo que foi indagado. Então, a coerência pragmática, ela tem que estar de acordo com a solicitação, né, ou do emissor, ou de quem está produzindo ali o texto, tá? Então, quando essas condições são ignoradas, temos como resultado a incoerência pragmática. Então, isso também a gente não vai focar nisso, né, em relação a texto. Então, em relação ao texto, o que nós temos que tomar cuidado? Em relação à produção textual, nós temos que tomar cuidado, olhar, né, para a coerência sintática, que é isso que a gente fez, ó, tá? Para a coerência semântica e para a coerência temática, certo? E a coerência estilística diz respeito ao emprego de uma variedade de língua adequada, que deve ser mantida do início ao fim de um texto para garantir a coerência estilística. Então, a incoerência estilística não provoca prejuízos para a interpretabilidade de um texto, mas a mistura de registros, eu vou explicar para vocês, como o uso concomitante da linguagem coloquial e linguagem formal, deve ser evitada, principalmente em textos não literatos. Então, coerência estilística tem a ver com estilo, né, com a linguagem adotada naquele texto, naquela produção. Então, se eu faço um texto, se eu escrevo um texto narrativo, e nesse texto narrativo eu uso ali diálogos, conversas entre personagens, e dentre essas conversas, entre esses personagens, na conversa deles, eles usam uma linguagem informal, né, um vocabulário próximo da oralidade, né, tá usando também expressões, termos regionais ali, né, termos usados no lugar onde eles vivem, isso é estilo, tá? Isso é estilo. Agora, se eu vou fazer uma redação para um concurso, qual é o estilo de linguagem que eu devo adotar? A linguagem formal, né? Então, eu tenho que adotar uma linguagem formal, não uma linguagem coloquial. Então, isso é uma questão de estilo. Eu vou adotar essa linguagem, tá? Considerando o contexto de produção, ok? Então, é isso é coerência estilística. Se a gente voltar um pouquinho nesse texto aqui de cima, olha, tá? A gente vê, né, que essa forma de dizer aqui é uma forma próxima da oralidade, é uma maneira mais informal, né? Quando a gente estabelece aqui a mesma forma de dizer, mas usando uma linguagem formal, mudei o estilo. Então, aqui eu vou atender, né, a um texto mais próximo, né, mais um texto construído a partir da linguagem formal, né, e mais próximo, assim, da escrita, né, da escrita formal mesmo, certo? E aqui, uma escrita mais informal, ok? Então, isso é uma questão de estilo. Bem, ok, então vamos... E a coerência genérica? A genérica refere-se à escolha adequada do gênero textual, tá? Que deve estar de acordo com o conteúdo do enunciado. Então, em um anúncio de classificados, a prática social exige que ele tenha como objetivo ofertar algum serviço, né? Como vender, comprar algum produto, e essa linguagem, ela precisa ser concisa, objetiva, pois essas são as características essenciais do gênero. Então, uma ruptura com esse padrão, entretanto, é comum nos textos literários, nos quais podemos encontrar um determinado gênero assumindo a forma de outro gênero, né? É importante também destacar que em alguns tipos de textos, especialmente nos textos literários, uma ruptura com os tipos de coerência descritos anteriormente pode acontecer, certo? E sempre, sempre, sempre. Então, textos que empregam, né, textos com temáticas
com temáticas que requer, né, uma argumentação, desenvolvimento de argumentação, né, deve sempre trazer, né, uma linguagem formal, tá certo? Então, o estilo deve ser sempre a linguagem formal, isso mesmo, tá? Então, gente, só resumindo para vocês, tá? Porque aqui tem bastante informação, mas assim, grosso modo, só resumindo. Então, a coerência genérica, ela tem a ver com a escolha do gênero, né? Então, se a gente vai escolher, por exemplo, texto de opinião, é um gênero textual. Então, o texto de opinião, então eu tenho que seguir, né, os critérios de elaboração desse gênero, texto de opinião, ou seja, como que se estrutura um texto de opinião, tá? Então, quando a gente dá, né, gente, pessoal, o curso de redação ele tem vários aspectos para serem tratados no curso, tá certo? Então, são vários aspectos. Então, se a gente for sentar, né, para poder estudar, para poder fazer realmente, de fato, né, a redação, a gente tem que observar todos esses critérios, certo? Todos esses critérios precisam ser observados, né? Bem, então a coerência genérica, então, se relaciona ao gênero textual. Agora, vamos para a atividade, né? Em PDF, eu não sei se tem, Marcelo, eu posso ver. Tá? Livro em PDF sobre redação, eu posso ver. Tá? Posso ver para você. Mas eu acho que em PDF vai ser meio difícil, a gente pode encontrar mais apostila, né? Tem um livro bom de redação, na aula da semana que vem eu vou trazer para vocês, eu vou apresentá-lo, tá? Porque esse livro de redação, ele traz alguns gêneros textuais, e o estudo dos gêneros a partir, né, o estudo do texto a partir dos gêneros, né, e daí ele traz a estrutura desses gêneros, quais são as características desse gênero, por exemplo, o texto dissertativo e argumentativo, quais são as características da argumentação, daí ele exemplifica, ele traz bastante exemplos, né, de textos dissertativos, argumentativos, então, assim, é bem interessante, né, porque ele começa lá, assim, começa a trabalhar os gêneros, tá, trabalha os gêneros e, claro, trabalhando os gêneros, a tipologia vai estar vinculada ao gênero, tá? Bem, então, nós vamos resolver os exercícios da atividade 2, tá? Lá do ambiente. Eu coloquei os exercícios aqui no slide, tá? Depois a Vanusa disponibiliza para vocês o slide. Então, atividade 2. O primeiro texto que tem ali na atividade 2 é esse texto, né? Como se conjuga um empresário. Então, é importante a gente olhar lá embaixo, né? O tema, tá? Como se conjuga o empresário. Então, vamos ver aqui. Acordou, levantou-se, aprontou-se, lavou-se, barbeou-se, enxugou-se, perfumou-se. Uma sequência de ação, tá? Lanchou, escovou, abraçou, beijou, saiu, entrou, cumprimentou, orientou, controlou, advertiu, chegou, desceu, subiu, entrou, cumprimentou, assentou-se, preparou-se, examinou, leu. Convocou, leu. Comentou, interrompeu, leu. Despachou, conferiu. Vendeu, ganhou, ganhou. Lucrou, lesou, explorou, escondeu, burlou, safou-se, comprou, vendeu, assinou, sacou, depositou, associou-se, vendeu-se, entregou, sacou, depositou, despachou, repreendeu, suspendeu, demitiu, negou, explorou,
desconfiou, vigiou, ordenou, telefonou, despachou, esperou, chegou, vendeu, lucrou, lesou, demitiu, convocou, saiu, despediu-se, dirigiu-se, chegou, beijou, negou, lamentou, dormiu, roncou, sonhou, sobressaltou-se, acordou, preocupou-se, temeu, suou, ansiou, tentou, bebeu, dormiu, acordou, levantou-se, aprontou-se. Então, gente, é interessante esse texto, né? Vocês viram que é uma sequência de ação, né? Uma sequência de ação. Isso, eu trouxe para os slides, isso mesmo, tá? Então, a gente já vai para a questão. Considerando-se o conceito de coesão e coerência, é correto concluir que o texto analisado se revela coerente essencialmente por meio da pontuação e da manutenção de um único tempo verbal. Perde a progressão temática na medida em que a ausência de elementos coesivos não garante sua coerência, não possui uma relação lógica entre as palavras, que é garantida unicamente por meio de elementos de conexão, não permite o reconhecimento de pressupostos e subentendidos, que possam assegurar seu teor crítico pela falta de coesão, apresenta a ordem e a carga semântica dos vocábulos, sustentando a coerência do enunciado, ainda que não existam elementos coesivos explícitos. O que vocês marcaram nesse? Qual dessas alternativas, tá, conclui corretamente o texto analisado? Na primeira, na letra A, né, quando se diz assim, se revela coerente, essencialmente, cuidado com essas palavras aqui, essencialmente, unicamente, tá? Ou seja, palavras terminadas em mente, né? Tomar cuidado. Então, ele diz que esse texto é coerente apenas, essencialmente, por causa da pontuação e da manutenção de um único tempo verbal. Vamos ver aqui, qual único tempo verbal nós temos? Então, os verbos, eles estão no passado, tá? Então, o tempo verbal é o passado. Então, eles colocam isso daqui justamente para pegar, tá? Então, não é por causa da pontuação que se mantém a coerência. Perde a progressão temática? Não perde a progressão temática. Qual é a progressão temática do texto? É a rotina de uma pessoa que trabalha numa empresa, de um empresário. Então, é a rotina, é a vida dessa pessoa. Então, são ações rotineiras, né? Vocês viram que o texto ele é construído apenas, olha lá, por vocábulos verbais, né? E esses vocábulos verbais, eles sustentam a coerência do enunciado, mas não existe elementos coesivos, explícitos não. Então, presta bastante atenção, que pode cair uma questão dessa no concurso, tá? Os recursos, os elementos coesivos, eles não aparecem escritos no texto, mas o leitor pode construir esse texto aqui, isso é uma narração, né, um texto narrativo, ele pode construir esse texto colocando esses recursos coesivos. Fulano acordou, em seguida, fulano acordou, vírgula, levantou-se e aprontou-se. Né? Em seguida, lavou-se, barbeou-se, ponto. Enxugou-se, perfumou-se e foi lanchar, e lanchou. Tá? Voltou para o quarto, escovou, abraçou a esposa, né? Beijou o filho, enfim, saiu para o trabalho. Entrou no carro, ou entrou na empresa, cumprimentou, né? A secretária, enfim, você vai colocar aí, né? Você vai construir história a partir dessa sequência. Então, o correto é a letra E, tá? Porque a ordem em que acontecem aí, né, as ações, elas garantem, né, a coerência do enunciado, ok? E os recursos coesivos não aparecem escritos, explícitos. Bem, vamos lá para o próximo. Aqui vem um comentário, eu coloquei esse comentário. O texto, ele não apresenta elementos coesivos entre diversos verbos, conjugados no pretérito perfeito do indicativo, o que se torna dispensável considerando a carga de tais ações.
que é a carga semântica? É o significado, né, dessa sequência verbal. Então, por essa construção de sentido, você consegue narrar, né? Então, esse procedimento indica que o comportamento da personagem é um comportamento rotineiro, o que se confirma pela repetição das sequências inicial e final do texto, né? Ou seja, o texto inicia, acordou, levantou-se, aprontou-se, e ele termina, olha, da mesma forma, né? Dormiu, e voltando, ó, início e voltando no início de novo aqui no final do texto, né? O início da ação, certo? Vamos para a próxima. Tem alguma dúvida nessa primeira questão? Tranquilo? Próxima questão. Artistas costureiras, soldadores e desenhistas manejam ferro, madeira, isopor e tecido. No galpão do Boi Garantido, o do Coração Vermelho, todos se esmeram, nunca usam o verbo caprichar, para preparar um espetáculo que supere o do rival. No ano passado, foi o Caprichoso, o da Estrela Azul, o ganhador da disputa de bois bumbá do famoso Festival de Parintins, que todo final de junho atrai cerca de 100 mil pessoas para a doce ilha situada na margem direita do rio Amazonas. No curral da torcida caprichosa, alegoristas, passistas e percussionistas preferem não dizer que uma nova vitória está garantida. Dizem sim com todas as letras que está assegurada. Então vamos lá para a questão. As marcas linguísticas e o modo de organizar o discurso que caracterizam o texto são, respectivamente, então, verbos no presente e no passado, né? E são marcas linguísticas do texto da tipologia descritiva e narrativa. São substantivos e adjetivos descritivo e dissertativo, substantivos narrativo e dissertativo, né, que é a sequência tipológica, frases nominais, apenas o texto é apenas narrativo, adjetivos substantivados, o texto é apenas descritivo. Então, aqui a gente já descarta, né? Então, primeiro, o texto não tem a sequência dissertativa, a tipologia dissertativa não está nesse texto, então a gente já elimina a B e a C. O texto, ele não é apenas narrativo, porque ele tem descrição, né? Tem partes e muitas partes descritivas. Então, ele caminha, né, da descrição para a narração. Vamos lá, olha, artistas, costureiros, soldadores, aqui é uma descrição, ó, uma sequência, né, uma sequência. Aí manejam ferro, madeira, isopor e tecido. Então, ele começa descrevendo e depois vai narrando, né? Então, ele segue essa sequência. E os verbos estão no presente e no passado. Isso é marca linguística da organização desse discurso. Então, nós temos aqui, ó, verbo maneja, manejar está no presente, tá? Esmeram é presente, então começa o verbo, né? Começa a narração com verbos no presente, com a descrição, né? Aqui o verbo vai para o passado, que eu já vou descrever, né? Então, eu vou, aliás, narrar, eu começo a descrever, olha, artistas, costureiras, soldadores, desenhistas manejam ferro, madeira, isopor e tecido. No galpão do Boi Garantido, do Coração Vermelho, todos se esmeram. Então, isso daí é uma descrição, todos se esmeram. Aí, eu já vou começar a narrar. No ano passado, foi o narrador, né? Começa a narrar o texto. No ano passado foi, então o verbo ele passa para o pretérito, ok? Então, a resposta correta é a letra A, tá? Verbos no presente, essa é a construção, é a marca, né? É a marca linguística, o modo de organizar esse discurso. Então, ele parte. Então, vocês entenderam, pessoal? Ele parte do presente, vai para o passado, então, por isso que ele usou aqui. A Pro pode ficar até repetitiva, gente, eu acho que vocês vocês se cansam de me ouvir, mas é que eu vou raciocinando aqui e quero também que vocês raciocinem daí comigo, tá? Então, olha aqui, o enunciado, o que se pede na questão? As marcas linguísticas, isso pode cair no concurso. Olha o que se pede,
Ok, compreendeu. O modo de organização do discurso que caracteriza um texto são respectivamente em seguida. Então, os verbos começam no presente, vão para o passado. O texto começa descrevendo, depois vai para a narração. Ok, né? Não entendeu? Então, a Mara, eu vou explicar para a Mara. É isso que eu quero, tá? Isso que eu quero de vocês. Não entendeu? Pergunta. Não precisa ficar, né? Quem já entendeu, ótimo. Vai tomar o chazinho, né? Ou tomar o chocolate quente. Então, quem não entendeu, vamos lá, ok? Ah, entendeu, Mara? Beleza. Isso é sequência. Então, a sequência, né, linguística, o que é sequência linguística? As marcas linguísticas, o que são as marcas linguísticas? É um modo de organização, de organizar o texto, usando, né, os elementos gramaticais, a pontuação, é isso. Então, é sequência, exatamente, tá? Então, a sequência, essa organização linguística do texto, do discurso, ela parte de verbos no presente, depois os verbos vão para o passado, elas partem da descrição e vão para a narração, tá? Deixa eu ver se tudo isso daqui vai confirmar. Vamos lá. Isso, vai para o passado, olha lá. Ele vai... Isso mesmo. Tá? E aqui no curral da torcida, eles preferem não dizer, dizem sim, com todas as letras, ok. É essa organização. Bem, vamos para o terceiro texto. Nasce um escritor. O primeiro dever passado pelo novo professor de português foi uma descrição, tendo o mar como tema. A classe se inspirou, toda ela, nos encapelados mares de Camões, aqueles nunca dantes navegados. Prisioneiro no internato, eu vivia na saudade das praias do Pontal, onde conhecera a liberdade e o sonho. O mar de Ilhéus foi o tema de minha descrição. Padre Cabral levara os deveres para corrigir em sua cela. Na aula seguinte, entre risonho e solene, anunciou a existência de uma vocação autêntica de escritor naquela sala de aula. Pediu que escutassem com atenção o dever que ia ler. Tinha certeza, afirmou, que o autor daquela página seria no futuro um escritor conhecido. Não regateou elogios. Eu acabara de completar 11 anos. Passei a ser uma personalidade, segundo os cânones do colégio, ao lado dos futebolistas, dos campeões de matemática, dos que obtinham medalhas. Fui admitido numa espécie de círculo literário, onde brilhavam alunos mais velhos. Nem assim deixei de me sentir prisioneiro. Houve, porém, sensível mudança na limitada vida do aluno interno. O padre Cabral tomou-me sob sua proteção e colocou em minhas mãos livros de sua estante. Primeiro, as viagens de Gulliver. Depois, clássicos portugueses, traduções de ficcionistas ingleses e franceses. Recordo com carinho a figura do jesuíta português, erudito e amável. Menos por me haver anunciado escritor, sobretudo por me haver dado o amor aos livros, por me haver revelado o mundo da criação literária. Ajudou-me a suportar aqueles 2 anos de internato, a fazer mais leve a minha prisão, minha primeira prisão. Lindo, né? Que texto fantástico do Jorge Amado. Ai, Jorge Amado. Bem, uma análise da forma como o texto está construído nos faz reconhecê-lo como um texto predominantemente, cuidado com essa palavra, né? Predominantemente é o que predomina no texto, é a tipologia que predomina. Então, ele é um texto predominantemente descritivo, expositivo, instrucional, narrativo ou dissertativo. A gente nem precisa ler, pessoal, as outras partes no primeiro momento. Por quê? Porque nós temos aqui apenas tipologias, nós temos tipologias diferentes,
né? Então, a gente sabe que esse texto, ele é narrativo, é uma narração, porque ele é organizado em sequências temporais, numa relação de tempo, né? No início, então, ele tem um tempo que começa, um tempo que inicia, né? E um tempo que vai finalizar ali, né? Esse discurso do narrador. E com indicação de lugar, sim, né? Porque onde a narrativa acontece no internato, né? Então, a tipologia predominante é a narração, tá? Então, predomina a narração, ok? Então, não preciso nem ficar aí me debruçando nos outros enunciados. Agora, vamos para o próximo. E agora é a questão 4, né? Chamava-se Raimundo este pequeno, e era mole, aplicado, inteligência tarda. Raimundo gastava 2 horas em reter aquilo que a outros levavam apenas 30 ou 50 minutos. Vencia com o tempo o que não podia fazer logo com o cérebro. Reunia a isso um grande medo ao pai. Era uma criança fina, pálida, cara doente, raramente estava alegre. Entrava na escola depois do pai e retirava-se antes. O mestre era mais severo com ele do que conosco. Coitado do Raimundo, né? Ô, Jesus. Bem, quanto aos processos de composição do texto, podemos dizer que nesse trecho estão presentes os seguintes elementos. Então, vamos lá. Primeiro, está presente neste texto a narração em terceira pessoa, com predominância da descrição física e psicológica da personagem. Vamos ler tudo, tá? Narração em primeira pessoa, com predominância da descrição psicológica. Apenas a caracterização física e psicológica, acrescida da descrição do que a personagem faz, pensa e sente. Descrição da personagem com interferência da dissertação reflexiva do autor, o que constitui uma digressão muito comum em Machado de Assis. Narração em terceira pessoa, descrição e dissertação reflexiva. Na última, misturou tudo, né? Então, nesse trecho, a gente já sabe, né, que é a letra A. Por quê? O texto ele é narrado em terceira pessoa, verbos em terceira pessoa, né? E existe a predominância da descrição física e psicológica. Então, o personagem ele é descrito dessas duas formas, né? Ou seja, ele é descrito nesses dois aspectos, né? No aspecto físico e no aspecto psicológico. A gente já descarta B, não é em primeira. Essa letra C, o cuidado com essa palavra, apenas a caracterização física, né? A letra D, não é isso, descrição da pessoa, interferência da dissertação, também não, tá? Existe aqui, não existe, né? Ok. Certo? E a narração em terceira pessoa, que ele já misturou todas as tipologias, não é essa. Bem, agora a questão 5. Cultivar um estilo de vida saudável é extremamente importante para diminuir o risco de infarto, mas também de problemas como morte súbita e derrame. Significa que manter uma alimentação saudável e praticar a atividade, isso são exercícios de alto nível, certo? E esses exercícios, essas questões caem em concurso. Na semana que vem, nós vamos fazer também a atividade 3 que faltou, né? Então, nós vamos terminar essa atividade 2, que não vai dar tempo da gente fazer tudo hoje, e na aula da semana que vem a gente vai fazer a 3, são exercícios muito bons, tá? E eu vou ver se eu trago mais exercícios para vocês. Então, são exercícios que podem cair em concurso, né? Relacionados à redação, tá certo? Voltando aqui. Cultivar um estilo de vida saudável é extremamente importante para diminuir o risco de infarto, mas também de problemas como morte súbita e derrame. Significa que manter uma alimentação saudável e praticar atividade física regularmente já reduz, por si só, as chances de desenvolver vários problemas. Além disso, é importante para o controle da pressão arterial, dos níveis de colesterol e de glicose no sangue. Também ajuda a diminuir o estresse e aumentar a capacidade física,
Fatores que, somados, reduzem as chances de infarto. Exercitar-se nesses casos com acompanhamento médico e moderação é altamente recomendado. Bem, qual é a atividade? Então, a gente já vai para a atividade, vamos ler para depois voltar ao texto, tá? As ideias veiculadas no texto se organizam estabelecendo relações que atuam na construção do sentido. A esse respeito, identifica-se no fragmento que, não vou ler todos, a expressão além disso marca uma sequenciação de ideias, o conectivo mas também inicia a oração que exprime ideia de contraste, o termo como, em como morte súbita e derrame introduz uma generalização, o termo também exprime uma justificativa e o termo fatores retoma coesivamente níveis de colesterol. Bem, vocês já estão respondendo aí porque vocês já fizeram, né? Mas vamos lá para o texto. Quando tem uma questão dessa em concurso, quando cai uma questão assim, o que a gente faz? Primeiro, lê todas as alternativas, certo? Depois, vamos ao texto para marcar essas expressões que estão aqui nas alternativas. Então, o texto está falando do quê? O texto está falando do mas também, certo? Onde que está o outro? Está aqui em cima, né? Ai, gente, deixa eu voltar lá. É o mas também, o além disso. Tá. Além disso, tá aqui, ó. Depois a gente... É porque eu não tô com texto, né? Mas vocês vão conseguir fazer melhor estando com texto e a questão abaixo. O como... Onde está o como? Olha, como morte súbita. Vamos ver a ideia que eles trazem, tá? Então, como... Eita... Não quer ticar. Meu Jesus. Tá, depois a gente tem o também, aqui embaixo. Vamos ver o outro que nós temos aqui, que ele está pedindo, né? O também, mas também como, também fatores. Agora foi, né? Pronto, tá? São 5, né? 1, 2, 3, isso, são 5 conectivos, ok? Então, a gente vai lá. A expressão, além disso, marca uma sequenciação de ideias, vamos ver se é uma sequência, né? A gente já começa por mais também. Qual é a ideia do mais também? A ideia dele, ele está dizendo que é uma ideia de contraste, a ideia que ele traz é contraste? Não. A ideia é adição, é agregar, né? Então, aqui, ó, a ideia de adição é extremamente importante para diminuir o risco de infarto, cultivar um estilo de vida saudável e problemas como morte. Então, ele está agregando a uma ideia anterior uma outra ideia, né? Então, aqui a ideia é de adição. O termo como, em como morte súbita e derrame, a ideia qual que é? Ele está exemplificando. Então, quais são esses problemas? Ele está explicando que problemas são esses, tá? Então, a ideia do como aqui é introduzir uma explicação, né? Problemas como morte e derrame. Então, ele cita, né? Quais são esses problemas. E aqui ele diz assim, que o como... ele introduz uma generalização, a ideia não é de generalização, é de explicação, tá? O termo também exprime uma justificativa, também, e além disso, não, ele não exprime justificativa, ele exprime um acréscimo também, se acrescenta outra coisa, se agrega outra coisa, né? Também, ele tem o mesmo sentido do além disso, ó. Além disso é importante para o controle da pressão, dos níveis de colesterol, da glicose no sangue e também, né, além disso, também, né, ajuda a diminuir o estresse, tá? Então, a ideia do também é agregar, né,
Peraí, vou voltar aqui. É também marcar a sequenciação de ideias, tá certo? Então, a resposta correta é a letra A. Além disso, ele marca uma sequência de ideias. O também marca uma sequência de ideias da mesma forma, tá? Então, não é justificativo. E a última aqui, fatores retoma níveis de colesterol e de glicose no sangue. Então, os fatores se referem a quê? Também ajuda a diminuir o estresse e aumentar a capacidade física. Fatores que, somados, reduzem as chances de infarto, né? Onde que está falando de fatores aqui? Ele diz aqui que fatores, níveis de colesterol e glicose, ele retoma. Os fatores são atividade, né? Vamos voltar aqui um pouquinho. O problema é cultivar estilo de vida extremamente importante, manter. É importante para o controle da pressão arterial, dos níveis de colesterol, de glicose. Aqui, significa que manter uma alimentação saudável, praticar atividade física regularmente já reduz as chances de desenvolver vários problemas. Aí, ó, na sequência. Além disso, é importante para o controle da pressão arterial, dos níveis de colesterol e de glicose no sangue. Também ajuda a diminuir o estresse, aumentar a capacidade física, fatores que, somados, reduzem as chances de infarto, né? Então, quais são esses fatores? Né? Cultivar um estilo de vida saudável, tá? Manter uma alimentação saudável, praticar atividade física regularmente, é isso. Então, somados, esses fatores somados reduzem as chances de infarto, ok? Então, fatores aqui não se refere a níveis de colesterol e glicose no sangue, então está incorreto. Resposta correta é a letra A. Pessoal, acho que deu o nosso tempo, né? Eu acho que o Tico e o Teco nosso está precisando descansar um pouquinho, né? Então, o que eu quero dizer para vocês, né? Que esse assunto, esse conteúdo, coesão e coerência, ele é bastante delicado, né? A gente precisa de ter bastante paciência, estudar mais, porque, de fato, não é fácil, né? Então, requer da gente conhecimentos e muito conhecimento, né, dos recursos linguísticos, enfim, tá? Então, vamos descansar, desejo para vocês um ótimo fim de semana, um bom descanso, tá? A nossa aula agora nossa próxima aula semana que vem, o professor Sandro também vai estar com vocês, acho que um dia ou dois, eu não me lembro, né, dos dias dele na semana que vem, para a gente poder encerrar o nosso curso, certo? Então, bom descanso a todos, gente. Fiquem com Deus.